Olá, seja bem-vindo ao canal Aliança Católica. É uma alegria estarmos aqui hoje para meditarmos a palavra de Deus. Inspirai, Senhor, as minhas ações e ajudai-me a realizá-las para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que eu fizer por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, hoje com alegria, segunda-feira, a cor litúrgica é o verde. Estamos na 7ª semana do tempo comum, 3ª semana do saltério. Hoje iremos meditar um pouquinho sobre o evangelho em que Jesus ele expulsa o demônio de um menino. E o contexto é o seguinte: Jesus ele tinha subido ao monte na transfiguração, ali onde ele viu com Tiago, Pedro, Tiago e João, ele viu Moisés e Elias. E isso não foi narrado na liturgia diária, esse episódio da transfiguração não é narrado porque tem um dia específico em que nós celebramos a transfiguração, então não faz sentido ficar meditando ela em vários momentos. E aí, quando ele volta, quando ele está descendo a montanha, ele se depara com a situação em que muitos querem chegar perto de Jesus e tal, e esse homem sobressai e fala: Senhor, meu filho está sendo possuído, e os seus discípulos tentaram, mas não conseguiram expulsar esse espírito do meu filho e tal. E aí Jesus vai e responde à geração incrédula: até quando estarei convosco? Até quando terei de suportá-los? E aí Jesus vai e continua e perguntou ao menino, né? Desde quando que essa criança está assim? Aí ele falou: desde quando era pequenininho, né? Desde quando era criancinha. E aí ele fala, e muitas vezes o Espírito já lançou no fogo na água para matá-lo. E aí o homem vai e fala: se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajudar-nos. E Jesus vai e responde: se podes, ele usa, se podes, tudo é possível para quem tem fé. E o pai do menino levanta a voz e diz: eu tenho fé, mas ajudai minha falta de fé. E aí Jesus vai e ordenou ao Espírito: eu te ordeno, saia do menino e nunca mais volte nele. O Espírito sacudiu o menino com violência, ele deu um grito e saiu. E aí o menino ficou como morto, mas Jesus pegou na mão, levantou o menino e ficou de pé. Depois disso, Jesus entrou numa casa, e lá dentro da casa, a sós com os discípulos, e perguntaram: Jesus, mas por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E aí Jesus respondeu: essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração e pelo jejum. Aqui na liturgia não está escrito jejum, e acredito talvez também na Santa Missa você não vai ouvir essa palavra. E eu não sei o porquê que foi tirado, mas quando nós lemos na Catena, ou lemos em algumas traduções antigas, nós percebemos que jejum estava presente nessa tradução. E o que eu quero ressaltar aqui é que o contexto é o seguinte: esse homem, ele vivia em um mundo diferente, onde que existiam muitos cultos a deuses terrenos, cultuava-se o fogo, a água, o sol, enfim, arrumava um deus para cada coisa. E infelizmente o mundo de hoje não é muito diferente, porque muitas pessoas têm como ídolos jogadores de futebol, têm como ídolos artistas, né? Enfim, políticos. E aí nesse contexto, esse homem ele passava por essa tribulação em que o filho dele era atormentado, e ele foi e falou: Senhor, cura meu filho, se o Senhor pode. Aí Jesus fala: tudo é possível para quem tem fé. Ele falou: Senhor, eu tenho fé, mas aumentar minha fé. E o que quer dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: ele tinha fé, tanto é que ele foi a Jesus, ele via Jesus, ele falou: aquele homem pode salvar a vida do meu filho. Só que a fé dele era uma fé pequena, e ele fala: Senhor, eu tenho fé, mas aumenta a minha fé. É aquilo que nós falamos na Santa Missa, né? Eu particularmente, quando Jesus Eucarístico está na mão do Padre, eu falo: Senhor, eu tenho fé, mas aumentar a minha fé. Senhor, eu creio, mas aumentar a minha fé. E nesse sentido, nós temos que crescer de fé em fé, porque se nós não crescemos na fé, nós ficamos igual esse homem ali, buscando as pessoas, né, saindo e querendo alguém para salvar seu filho. Mas eu tenho certeza que depois desse ato aqui, ele não buscou em mais nenhum lugar, porque ele encontrou a verdade, ele encontrou Jesus Cristo. E ali ele falou, ele pedia mais fé. E que se nós pedimos fé todos os dias, nós vamos crescendo de fé em fé. E esse crescimento, ele tem que ser na base do jejum e oração. Se nós não rezamos e nós não jejuamos, nós não conseguimos vencer não só as obras da carne, mas também as obras espirituais, né? Que tem um contexto que tem essas duas situações, porque a oração e o jejum, ela consegue fazer com que nós nos libertemos de pouco em pouco
né, de fé em fé, de ato em ato, de alguns desejos, de algumas situações em que nós não conseguimos se nós não jejuarmos e orarmos. Nós precisamos, sim, rezarmos e fazermos jejuns. Todas, né, agora, principalmente, entraremos na quaresma a partir de semana que vem. Então, nós temos que intensificar esse jejum e oração, porque só assim nós conseguimos vencer as obras do inimigo em nossa vida. E através disso, porque a oração e o jejum, eles fazem com que nós meditamos profundamente no nosso ser o que significa a fé em Jesus, né? Às vezes eu falo assim, mas por que o jejum? O jejum, ele nos dá a abstinência de alguma coisa que nos faz bem nessa carne, nos mostra a essência do que faz melhor ainda, de que é Jesus, de que é a verdade. Nós conseguimos, se eu consigo vencer um dia, uma semana ou 40 dias sem comer carne, eu também consigo viver um dia, uma semana, um mês ou a eternidade sem cometer um pecado mortal. É nesse sentido de que nós temos que olhar para o jejum e também para a oração. Igual eu falei, eu não sei por que foi tirado, mas eu sei que é muito importante para a nossa vida, tanto espiritual como terrena, porque também quando nós conseguimos abster-se de alguma coisa que nos dá prazer aqui, nós percebemos que o prazer que aquela coisa nos dá aqui também é um prazer vão, né? Então, que nós possamos realmente meditarmos a respeito desse evangelho, que ele é longo, sugiro que você leia, medite, porque tem muitos tópicos aqui que precisariam ser meditados, mas o tempo não permite. Deus abençoe você. Se gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo. Valeu!